nós vamos sair da Norte América e vamos chegar ao Brasil. E mais do que isso, vamos chegar ao Rio de Janeiro. Que pouca gente conhece essa história. Então, o tema que eu escolhi para essa tarde está na tela: Rumo ao Mar. Convido você a pegar a sua Bíblia e vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 e o versículo 7. A palavra de Deus será aberta, será lida com oração e reverência. Eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que estamos tendo aqui nesse local, com nossos queridos amigos e irmãos em Cristo. Obrigado pela oportunidade que nos concedes de fazer parte da tua família, do teu povo. Tu colocastes em nossas mãos um desafio imenso, uma missão grandiosa. E nós queremos, ó Pai, como teus filhos, nos colocar à tua disposição para que a tua obra se realize em nós e por meio de nós. Que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que está aqui nesta tarde. Que eles sejam tocados e capacitados pelo teu Santo Espírito para fazerem a tua obra e cumprirem a tua missão. E agora, Senhor, fala a nós por meio da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Hebreus 13, 7. E a palavra nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé, o quê? Que tiveram. O apóstolo Paulo está dizendo para nós lembrarmos dos nossos guias, lembrarmos daqueles que nos pregaram a palavra de Deus. E ele está dizendo: considerem atentamente o fim da vida deles. E depois ele encerra dizendo: imitem a fé que eles tiveram. Vamos ler agora um outro texto. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8. Versículos 8 e 9. Jó, capítulo 8, versículos 8 e 9. E a palavra de Deus nos diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre esta terra são como a sombra. Você está vendo nesse slide o continente sul-americano. Quando nós estudamos a história do Adventismo, nós podemos observar um fenômeno. Quando todo mundo estava alcançado pela pregação do Evangelho da igreja, havia um continente de todos eles que ainda não havia sido alcançado. E esse continente ficou conhecido entre os pioneiros adventistas como o continente esquecido. Por quê, pastor? Por que as pessoas não queriam vir trabalhar na América do Sul? Porque a América do Sul era um território extremamente desafiador. Muito quente, muita chuva,
por aqui havia muitos índios, muitos escravos, por aqui havia muita superstição, muito catolicismo, por aqui haviam muitas doenças tropicais. E quando as pessoas perguntavam, escute, você não quer ir lá para o continente sul-americano? Eles diziam assim, eu não vou não. Eu deixar a minha terra para ir para lá, trabalhar naquele lugar longe, distante, cheio de índios, cheio de superstições? Não, eu não vou não. Mas a igreja tinha que conquistar esse território, porque Deus disse, por meio de Cristo, aos seus discípulos, ide, portanto, a todo mundo, a toda criatura. E então, em uma comissão da Associação Geral, em 1889, foi votado uma porcentagem de recursos para poder alcançar os territórios inalcançáveis até aquele momento. E uma pequena porcentagem foi aplicada para enviar os primeiros pioneiros para o território sul-americano. Pastor Estêncio, quem foram os 3 pioneiros? Foram os 3 primeiros missionários. Aí estão eles: Augustus Stauffer, Claire Nolan e Alvin Schneider. Eram 3 colportores. Chegaram ao continente sul-americano em 1891. Para onde foram eles? Para o Uruguai e a Argentina. Foram trabalhar vendendo literatura. Nesta época não havia literatura impressa na língua portuguesa. Havia alguma coisa impressa no espanhol, muito pouca coisa, mas nada em português. Portanto, eles vendiam literatura em que línguas? Inglês e alemão. E assim, eles foram para lá trabalhar como colportores. Acontece que em 1893, este jovem que está aí no canto esquerdo, chamado Augustus Stauffer, olhando para a situação econômica na Argentina, disse aos seus 2 colegas, escute, a situação aqui está muito difícil, eu vou tentar vender livros e literaturas lá no Brasil. Pegou um vapor, saiu de Buenos Aires e veio até chegar à cidade do Rio de Janeiro. E aqui chegou Augustus Stauffer em 1893. Porém, o primeiro indivíduo que a igreja mandou para cá foi um pastor chamado Lawrence Chadwick. Lawrence Chadwick, ele era o diretor do departamento de publicações lá na Associação Geral. Em 1892, a igreja disse, pastor Chadwick, o senhor pegue o navio, vá até a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo e faça uma sondagem para poder avaliar como que é o território e o que nós devemos fazer para poder alcançar aquele povo daquele país. E ele pegou a embarcação e veio, parou no Rio, conheceu a cidade do Rio, lembrando que o Rio de Janeiro nessa época era o quê? Era a capital do Brasil, não é? Era a capital. Desceu aqui, olhou todas as dependências da cidade, depois ele pegou um trem, foi até São Paulo, e de São Paulo ele foi ao interior de São Paulo, foi a Indaiatuba, foi a Rio Claro, foi a Piracicaba. Por que ele foi para essas regiões? Porque ali existiam pessoas que eram americanas, alemãs, que falavam línguas estrangeiras, que eram as línguas que eles falavam também. No entanto, nós podemos observar que os primórdios da igreja adventista no Rio de Janeiro, esses primórdios vão se consolidar de forma mais clara
a partir do ano de 1894. Eu quero agora destacar um pouquinho para vocês, um pouco da memória bucólica, não é? Aqueles tempos do Rio que vocês não conheceram. Dá uma olhada nessa foto aí. Alguém conhece essa foto? Alguém tem ideia dessa avenida aí? A Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Olha só, 1894, o ano em que chegaram os primeiros missionários ao Rio de Janeiro. Olha que foto linda, maravilhosa. Olha essa outra foto. A Avenida Presidente Vargas. Olha aí, ó. Olha só, 1894. Que coisa bonita. Aí uma praça, não havia energia elétrica ainda, eram todos movidos a lampião. Assim era o Rio de Janeiro quando pisaram aqui os nossos primeiros pioneiros, vindos dos Estados Unidos e de outras partes do mundo. Encontraram essa realidade. Mas esse homem, como eu estava descrevendo, foi o primeiro a desbravar o Rio de Janeiro. Chegou aqui em 1893, conheceu a cidade, e aí sabe o que ele fez? Pegou um trem, né? E foi para São Paulo. De forma mais específica e clara, eu vou agora falar uma coisa que você pode até se assustar, mas eu vou falar. Estão vendo esse homem de barba que está aí? O seu nome é pastor Frank Westphal. Frank Westphal foi o primeiro pastor adventista do sétimo dia a cuidar de todo o território sul-americano. Ele era o único pastor que cuidava de todo o território sul-americano em 1894. E ele veio com a sua família. Olha aí a família dele. Estão aí a sua esposa, suas duas filhas. Logo a seguir, e olha aqui, ó, olha o território que ele cuidava. Todo o território. Um pastor para cuidar de todo o território. Que desafio. O seu cunhado, chamado William Thurston, junto com a sua esposa Florence, chegaram no mesmo navio, vindos dos Estados Unidos para o Brasil. O Thurston, como sendo cunhado, disse: vamos viajar juntos. Eu paro no Rio e você continua a viagem para Buenos Aires. E foi o que eles fizeram. Vieram dos Estados Unidos, pegaram o navio. Quando chegou no Rio, desceu William Thurston e a sua esposa Florence. E o pastor que eu mostrei a foto, vou mostrar de novo, o pastor Frank Westphal e a sua esposa seguiram viagem para a Argentina. Por quê? Porque a Buenos Aires se tornaria a primeira sede da igreja adventista no nosso território. Foi Buenos Aires. Tá? Então, você pergunta: pastor, e o que William Thurston veio fazer no Rio de Janeiro? William Thurston veio montar no Rio de Janeiro um Cells. Sabe o que é Cells? Aquela lojinha de entrepostos de livros. Por quê? Para atender os colportores que estavam trabalhando em território brasileiro. E ele então recebia os livros da Review and Herald e ele distribuía os livros para os colportores que trabalhavam no território nacional, não é? Dá uma olhada nessa foto. Esta foto é o Porto do Rio de Janeiro em 1894. Eu visitei o IFAM há não muito tempo e coletei várias fotos do IFAM, com sede aqui no Rio de Janeiro. Uma pessoa muito bondosa me cedeu várias fotos muito bonitas. Aí está a família de William Thurston e Florence Thurston com a sua filhinha. O registro fala que quando William Thurston chegou ao continente, chegou ao Brasil, ele não tinha muitos recursos. Volta e meia, ele ia até o porto, a alfândega portuária,
para verificar se havia alguma encomenda para ele, alguma caixa de livros. E ele então ia com uma certa frequência, até que um dia o alfandegário percebeu que ele estava sem dinheiro. E o alfandegário chamou ele no canto e disse: escuta, William, eu estou percebendo que você é um homem justo, honesto, você não deve ter muito dinheiro, eu vou pegar aqui um saquetel de dinheiro, e eu vou lhe dar esse dinheiro na mão, e você me devolve quando você tiver. Ali tinha 40 contos de réis, era o dinheiro que ele poderia ter para passar o mês daquele período. Essa é uma história que a gente pode levantar desses primórdios. Há várias e várias histórias de momentos em que Deus usa pessoas para fundar a sua obra aqui no território do Rio de Janeiro. Eu tenho dito aos meus alunos do mestrado e doutorado que nós precisamos estudar melhor a chegada do Adventismo ao Rio de Janeiro. E eu estou desafiando um aluno para fazer uma tese doutoral. Por que isso? Porque sabe-se pouco da Igreja Adventista nesse território. Precisamos saber mais, não é? E eu vou falar algumas coisinhas sobre isso. Dê uma olhada nessa foto, olha que foto bonita. Rio de Janeiro, Porto, 1894. As fotos não eram muito boas, mas essa era uma delas. Muito bem, agora acontece um fenômeno. O pastor Westphal sai de Buenos Aires, vem até o Rio de Janeiro, sobe até São Paulo, para poder visitar uma família e realizar o primeiro batismo de um adventista do sétimo dia brasileiro em nosso território. Então ele sai da Argentina, pega o barco, desce no Rio, do Rio vai para São Paulo e de lá vai para a cidade de Piracicaba para batizar o primeiro adventista no Brasil, que é esse jovem. Ele na época tinha 23 anos. Seu nome, Guilherme Stein Jr. Pastor Estêncio, como é que ele conheceu a verdade? Lendo a Bíblia. Ele já guardava o sábado, note, ele era um autodidata. Ele lia a Bíblia, guardava o sábado. Quando o comportor vendeu um livro para a avó da sua namorada, ele perguntou para a namorada: escuta, você não tem nenhum livro lá na sua casa? A namorada disse: olha, a minha avó comprou um livro de um vendedor assim. Ele disse: traga o livro que eu quero ler. E ela trouxe o livro. E ele leu. O livro qual que era? Grande Conflito. Bíblia, Grande Conflito. E aí ele pediu mais literatura, Mandar o Caminho a Cristo. Meu amigo, quando ele leu Bíblia, Grande Conflito e Caminho a Cristo, não teve jeito. Eu quero ser batizado. Augustus Stauffer, o comportor que havia vendido a literatura, escreveu uma carta para o pastor Westphal. E ele veio da Argentina, de navio, para batizar o primeiro adventista. Olha que coisa. Não faz muito tempo ainda, isto, amigos, faz pouco tempo. Pouco mais de 100 anos. O adventista primeiro foi batizado nas águas desse rio, chamado Rio Piracicaba, lá em São Paulo. Quando foi isso? Abril de 1895. Veja lá, primeiro adventista. Mas pastor, vamos voltar para o rio? Vamos. O que acontece no rio? Logo após o primeiro batismo, a igreja manda o primeiro pastor ordenado para trabalhar no Brasil, oficialmente. O Frank Westphal vai trabalhar na Argentina. Agora nós temos um pastor oficial no Brasil. Seu nome? Huldreich Graf, alemão, teuto-alemão, americano-alemão. Ele era nascido na América, mas falava o alemão. Ele chegou no Brasil, nesse navio, em 11 de setembro de 1895.
Pastor Estêncio, e a família dele? Olha a família dele. Que lindos, olha aí, ó. Pastor Graf, sua esposa, suas 2 filhas. Assim começou a obra no Rio de Janeiro, amigos. Com esses pioneiros, olha aí, ó. Eles então, não é? Fizeram uma coisa fabulosa. Já havia no Brasil, nessa época, outubro de 1895, uma igreja, que era a igreja de Gaspar Alto, lá em Santa Catarina, foi aberta em julho de 1895. Agora, havia necessidade de abrir uma igreja no Rio de Janeiro. Para quê, pastor? Para atender a necessidade dos pioneiros que vieram morar aqui. Família Graf, família Thurston. E assim foi aberta a 2ª igreja adventista no Brasil. Aonde? No Rio de Janeiro. Aqui. Pastor Estêncio, aonde foi aberta esta igreja? Está aí no slide. Na rua Piauí 67, entre o Cupertino e a estação de Cascadura. Vocês querem conhecer a foto? Querem ou não? Vou pensar. Olha a foto. Está aí, ó. Essa foto. Essa é a primeira igreja adventista do 7º dia no estado do Rio de Janeiro. Ela não é só a primeira igreja, como também ela se torna a primeira sede, olha aqui, pastor, da Missão Brasileira. 1895. Começa aqui, na capital federal do Rio de Janeiro. Nesse endereço, funcionava a igreja e funcionava o escritório, sede da Missão Brasileira. Mas agora eu trago a vocês uma pergunta bem intrigante, que vem da academia. Pastor Estêncio, por que a igreja não se desenvolveu tanto no Rio de Janeiro nesse período das suas origens? E essa é uma pergunta que eu fiz para o pesquisador que eu estou orientando. Por que será? Você vê o adventismo crescendo em outros territórios do Brasil, como por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o interior de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade cosmopolita, repleta de diferentes habitantes, de várias culturas, nacionalidades. Aqui havia muito catolicismo também. Aqui havia muita superstição. Então, para eles era muito mais difícil pregar o evangelho naquele contexto do que ir a uma colônia onde só havia alemães, ou italianos, ou pessoas de outras culturas, para pregar o evangelho para eles. Por outro motivo, eles não falavam realmente o português. As pessoas que vieram para cá não falavam português, falavam alemão, o inglês, mas não falavam português. Assim a igreja cresce em outros quadrantes e depois ela vai crescer logo à frente no Rio de Janeiro. Olha que foto bonita essa, queridos. Está vendo? Aí está. Pastor, quem foi a primeira pessoa a ser batizada no estado do Rio de Janeiro? Está aí na tela, olha aí. Seu nome, Margarida Ian. Alguém conhece essa família? Ian? Deixa eu ver a mão. Margarida Ian foi batizada pelo pastor Frederick Spies em 1896. Olha bem, 1896, Margarida Ian está ali na tela do lado direito, a primeira batizada no Rio de Janeiro. Agora eu quero mostrar para vocês uma foto muito, muito importante. São os primeiros líderes da obra da Igreja Adventista no Brasil. Quem são eles? Estão aí embaixo. Rudolf Graf, número 10, presidente da Missão Brasileira. Número 8, Frederick Spies, presidente da União Brasileira, 1910. Número 9, William Thurston. Estão aí. Número 7, Paul Kramer, professor. Número 6, Guilherme Stein,
primeiro adventista batizado. Ao seu lado, número 5, John Lipke, vou falar sobre ele daqui a pouco. Número 4, Albert Beckenmeyer, um navegante escocês que foi convertido pela literatura, ajudou bastante Augustus Stauffer. Número 1 e número 3, os irmãos Breck, colportores. E lá no centro, número 2, o nosso querido Augustus Stauffer foi quem pisou em solo nacional. Aí estão. Em 1900 foi publicado na Travessa do Ouvidor, número 33, a primeira revista em português da Igreja Adventista chamada O Arauto da Verdade, não é? Foi publicada por esse indivíduo, Guilherme Stein Jr., na gráfica de Almeida Marques e Companhia, Travessa do Ouvidor, número 33. Eu estive lá há não muito tempo, tirei fotos inclusive. O que chama-nos a atenção também é esse jornalista, dá uma olhada nele. Seu nome, Paulo Barreto. Quem era Paulo Barreto? Ele era um grande escritor no início do século 20, e ele quis pesquisar as religiões do Rio de Janeiro. E ele foi procurar pessoas que pudessem dar depoimentos sobre a religião. E ele encontrou um comportor chamado comportor Bernardino Loureiro, e fez várias perguntas para Bernardino Loureiro, e esse comportor deu um estudo bíblico para o jornalista Paulo Barreto, sobre Daniel, Apocalipse, quase converteu o jornalista. Tremendo isso, não é? Esse foi um episódio, e se você comprar o livro de Paulo Barreto, não tem mais, mas pode ter o PDF, você vai encontrar a história dos adventistas logo no início do século 20, ali em 1904, 1905, ele descreve o que havia aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, o Rio precisava crescer, se desenvolver, o cenário então começa a mudar. Em 1914 acontecem conferências no bairro de Todos os Santos. 1915, com evangelismo por tenda, 300 pessoas assistem ali em média. Cerimônias batismais acontecem pelo Rio, não é? Em 1912, essa família de comportagem, Ricardo, da família Wilfard, também dá uma grande contribuição para o crescimento da obra no Rio, né? Em 1919 acontece uma importante assembleia da missão brasileira, não é? Em São Paulo, e vários dos delegados do Rio de Janeiro comparecem ali. Porém, o que mais marca a Igreja Adventista no Rio de Janeiro está aí, ó, a construção do templo do Meyer, em 1922. Vocês percebem que há um gap, há um pequeno hiato, não é? De tempo. Não há muitas construções de igrejas nessa primeira década do século XX, nas duas primeiras décadas do século XX, aqui na cidade do Rio. Haviam pequenos grupos, mas não haviam igrejas. E essa é a primeira igreja que é construída na cidade do Rio de Janeiro, tá? Foi inaugurada com a presença do presidente da divisão sul-americana, Wisner, que era um dos presidentes na época. Aí a família Henry Meyer, não é? E aqui um pequeno gráfico com o crescimento do Rio de Janeiro entre os anos de 34 até 43. Dê uma olhada nesse gráfico, olha aí, ó. Membros, escolas, né? São escolas de nível fundamental, e ali você vê o crescimento da União Este, né? E aqui eu coloco para vocês, não sei se vocês conhecem esse gráfico, são os grupos e igrejas que foram fundadas nos seus devidos períodos e tempos, tá? Ali são várias e várias igrejas, não é? E a data de sua fundação, tá? Muito bem, eu queria mostrar agora para vocês algumas outras imagens do desenvolvimento da obra no Rio, o crescimento, o estabelecimento do ITA, não é? Instituto
de Teologia Adventista, depois Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, na década de 40, e aqui agora eu vou caminhar para o encerramento, e quero falar um pouquinho de John Lipke. John Lipke foi um dos mais importantes pioneiros da obra adventista no Brasil. Ele chegou ao Rio de Janeiro em 23 de novembro de 1897. Queridos, esse homem tinha uma visão tremenda sobre a igreja. E ao chegar ao Brasil, ele já descobriu quão grande era o seu desafio. Uma das primeiras coisas que ele tentou estabelecer foi uma gráfica para imprimir materiais para divulgar a palavra de Deus através da literatura. E ele conseguiu esta prensa por meio de uma doação que fora dada por indivíduos da antiga Review and Herald, que estava passando por uma reformulação. Ele também cuidou daquilo que nós conhecemos naquela época como a União Norte. Dê uma olhadinha no território da União Norte brasileira. Dá uma olhada, cobria Rio de Janeiro até o Amazonas, do Rio ao Amazonas. Sabem quantos adventistas moravam nesse território em vermelho? 3. Só 3. Pastor Lipke, sua esposa Augusta e mais 3 adventistas. Por sinal, aqui na cidade do Rio de Janeiro mora uma neta do pastor Lipke. Como é o nome dela? Ingrid Preuss. Obrigado. Alegria receber Dr. Anísio e a Silvia. Alegria mesmo. Ingrid Preuss, neta de John Lipke, não é? Ele trabalhou nessa região, morou na Bahia, foi até o Pernambuco, e ele era um tremendo líder, não é? A igreja não tinha ainda uma escola preparatória, e eles tomaram um voto para construir uma escola em 1914, e então foi fundado o Seminário Adventista em São Paulo, para formar pastores, enfermeiras, professoras, muita gente. Deixa eu ver aqui, quantos de vocês aqui estudaram no NASP Campus São Paulo? Levanta a mão. O NASP Campus São Paulo, olha lá, vários estudaram, olha lá atrás. Esse foi o primeiro campo preparatório de obreiros da Igreja Adventista no Brasil. Foi fundado em 1915 e essa é uma das primeiras fotos. Aí estão os primeiros diretores do colégio, John Lipke e John Bem. E queridos, não pensem vocês que foi fácil fundar essa escola. Sabe por quê? Em 1915, o que estava acontecendo no mundo? Primeira Guerra Mundial. E Ellen White também morreu. Que dia ela morreu? Alguém sabe? 16 de julho de 1915. Mas nascia o NASP São Paulo nessa época, em maio de 1915, um mês antes da morte dela. Agora note uma coisa, queridos, em meio a uma guerra nasce o Campo São Paulo do NASP. Vocês pensam que foi fácil? Não foi não. Vou contar uma história. Um certo dia, um jornalista passava na portaria do campus, e ele escutou alguns professores que estavam ali na portaria, conversando na língua alemã, e era guerra, os alemães estavam brigando. O jornalista foi para a sua escrivaninha lá no centro, e escreveu a seguinte matéria na capa do jornal: alemães constroem fortaleza em Santo Amaro. Pegou o jornal, levou até o capitão do exército, vou mostrar aqui para eles, era o coronel, olha ele aí,
coronel Pedro Dias Campos, levou para ele a capa do jornal e disse: aqui está, coronel. Quando o coronel viu aquilo, ele disse: mas não é possível, na minha barba estão construindo uma fortaleza em Santo Amaro, alemão? Não, arregimentou 150 soldados do exército, passaram em Santo Amaro, prenderam John Lipke, porque ele morava em Santo Amaro, colocaram ele no carro e foram até o colégio, lá em Itapecerica. Chegaram lá, chamaram o diretor que estava lá, o John Bell, e disse: escuta, nós recebemos esse jornal aqui, é verdade que isso aqui é uma fortaleza de alemães? O pastor Lipke, americano, olhou para aquele coronel e disse: coronel, por favor, entre. E eles entraram. Venha conhecer a nossa fortaleza. E eles começaram a andar para cá, andar para lá, anda para cá, anda para cá. Daqui a pouco eles passam beirando o refeitório, chama a cozinheira e diz: escuta, faça aí um tacho de suco de uva para todos os nossos colegas aqui. Um tacho de suco de uva para 150 homens. Junto com o coronel estava o jornalista que fez a matéria. E eles começam a andar, anda para cá, anda para lá, e tudo vê aqui vê uma sala de aula, vê uma capela, vê um dormitório, vê isso, vê aquilo. E o coronel fala: não, isso aqui não tem nada de fortaleza, isso aqui é uma escola. Mandou 150 soldados voltarem para o centro do colégio. E lá ficaram todos eles. Nesse momento, chamaram o professor de música, professor Paulo Henning, e disse a eles: professor, cante o hino nacional brasileiro. E eles então cantaram o hino nacional brasileiro, 4 vozes. Professor, agora cante o hino da independência do Brasil. Hino da independência do Brasil. Gritaram: viva o Brasil, viva o exército, viva a pátria brasileira. O jornalista que estava ali do lado queria cavar um buraco e entrar dentro. O que aconteceu? O coronel do exército chamou o jornalista e pegou o jornal e disse para ele assim: olha aqui, seu jornalista, esse jornal que você me deu aqui não vale nada, e para pagar o que você fez, vai voltar a pé para São Paulo. 22 quilômetros a pé para São Paulo. Pagou caro. Pastor, por que o senhor está contando essa história? Porque nós estamos imersos num grande conflito, amigos. O inimigo não queria que aquela escola fosse fundada. O inimigo não queria que pessoas fossem formadas, pastores, obreiros, enfermeiros, professores fossem formados ali. O inimigo não queria que casais e famílias fossem ali formadas e conhecidas para levar o evangelho a toda essa nação e a todo mundo. O NASP hoje já formou mais de 35 mil pessoas que trabalham em mais de 200 países do mundo, abençoando, pregando e levando o evangelho de Cristo a essas nações. E louvado seja Deus pelo trabalho desses homens e mulheres que se dedicaram para este serviço. Assim, queridos, eu quero mostrar agora um quarto. Dá uma olhadinha no quarto. Hoje a gente dorme com ar-condicionado, né? Aquela coisa bonita, olha só. Olha lá. Esse aí tinha até o Wi-Fi ali, o roteador, olha lá, tá vendo? 1922, olha que coisa bonita. Esse era o quarto daquela época. E nessa tenda, amigos, foi realizada a primeira formatura de alunos do NASP, em 1922. E sabe qual era o lema da turma? Rumo ao mar. O que quer dizer isso, pastor? Rumo aos povos, às nações, às tribos, as línguas, os reis. A primeira turma de alunos formados
tinha no coração esse lema, rumo aos povos. Foram 9 alunos que se formaram naquele momento. Rodolfo Belz, um catarinense, Teresa Filonila, uma baiana, Domingos Peixoto, um gaúcho, Adelina Zorobi, uma síria, da Síria, Guilherme Denz, um capixaba, Luiz Waldvogel, um paulista, Isolina Waldvogel, uma potiguar do Rio Grande do Norte, Adolfo Bergodi, um catarinense, e Alma Meyer, uma americana, norte-americana. 9 alunos. Desses 9 alunos, foram formados 2 casais, que estão abaixo, na coluna de baixo. Luiz casou-se com Isolina, e Guilherme, Adolfo casou-se com Alma. Pessoas importantíssimas. Luiz abençoou a Casa Publicadora Brasileira com sua esposa, mais de 35 anos de serviço. E o pastor Adolfo ajudou a fundar a Superbom, casa que produziu muitos e muitos alimentos para a honra e glória de Deus. Esses são os nossos pioneiros, amigos, pessoas que deram a sua vida. Mas eu queria destacar alguma coisa para vocês. Quando a gente fala de John Lipke, que foi o primeiro diretor dessa turma. John Lipke chega em 1920, depois de ter trazido a obra de publicações, depois de ser professor, diretor de escola, pastor, evangelista, presidente da associação. Ele olha para a igreja e na sua visão administrativa ele fala, opa, alguma coisa está faltando ainda na igreja no Brasil. O que estava faltando? A igreja não tinha um hospital, a igreja não tinha uma clínica. E John Lipke, com os seus 45 anos, começa a procurar por essa pessoa, quem gostaria de fazer medicina para ser o primeiro presidente ou médico da igreja no Brasil. E ele sai à procura. Detalhe, nenhum jovem ou pessoa se alistou para isto. Como nenhum jovem se alistou, o que ele fez? Bom, já que ninguém quer ir, eu vou. I will go, eu vou. O que ele fez? Foi para Loma Linda. Passou 5 anos lá. Aos 45 anos, meu irmão, estudando medicina, pagando os estudos com colportagem, dando aulas de português, dando aulas de alemão, para pagar os seus estudos. E ele voltou para o Rio de Janeiro, fundou uma clínica na Rua das Laranjeiras, número 100, e ele começou a clinicar ali. O início da obra desse homem, depois, mais adiante, em 1927, foi fundada a clínica de repouso White, que depois veio a se transformar no que a gente conhece como Hospital Silvestre. Fruto do sonho, da garra, da determinação de um homem pioneiro chamado John Lipke, que foi plenamente usado por Deus para o seu propósito. Agora, eu mostrei para vocês hoje de manhã os pioneiros da igreja mundial. Agora estão aí os pioneiros da igreja nacional. Olha eles aí, ó. Stauffer, Graf, Stein, Spies, Lipke, Bem, Amador, Waldvogel, Costa, Simon, Halliwell e Roberto Rabelo. Mas eu queria encerrar esse momento mostrando novamente os pioneiros da igreja mundial. Os pioneiros da igreja mundial, aí estão eles. Eu mostrei essa foto hoje de manhã. Quando você pega os pioneiros da igreja mundial, soma a idade deles quando começou a igreja e divide por 12, você vai chegar a uma média de 24 anos de idade. Vou falar para agora, abra os seus ouvidos e o seu coração. A igreja adventista do sétimo dia começou na mão de jovens.
O que vocês ouviram aqui do pastor Giovanni reflete uma realidade totalmente oposta àquela que marcou as origens do nosso movimento. Naqueles idos, os jovens se ofereciam a fazer a obra de Deus. Se você pega, por exemplo, José do Egito, quando ele é vendido para o Egito, 17 anos. Se você pega Daniel, quando vai para as cortes de Babilônia, 18 anos. Se você pega Jeremias, 23 anos, quando ele é chamado para ser um profeta. Você pega Isaías, a Ellen White diz que ele era um jovem. Deus tem um plano especial para os jovens. Deus quer usar os nossos jovens amigos. Nós não podemos prescindir, duvidar da capacidade deles. E como o pastor pregou essa manhã, amigos, nós temos que ensiná-los, educá-los, discipulá-los, orientá-los, aconselhá-los, abençoá-los com toda sorte de bênçãos. Olhe para essa história, olhe para esse quadro. Quando a igreja começou, eram jovens, pequenininhos, 23, 24 anos. Assim começou a igreja. E eu quero encerrar esse momento dizendo a vocês em alto e bom som: assim como começou esta igreja, amigos, Deus quer terminar esta igreja. Não desprezem os pequenos começos. Jamais despreze. Deus começa as coisas pequenas para ter um final grandioso, poderoso, espetacular. E eu queria dizer em nome de Jesus a você nesta manhã, nesta tarde, ouça bem: se Deus começou essa igreja com jovens, Ele vai concluir esta obra também com jovens. Ele pode chamar jovens de todas as classes, de todas as idades, jovens que sejam consagrados, dedicados, jovens que tenham compromisso com a palavra, jovens como Daniel, como José, como Moisés, que dediquem a sua vida e o seu melhor para a honra e glória de Deus. E você, como ancião, como pastor, como líder, tem o desafio de trabalhar na moldura, na moldagem desses jovens, orientando, orando, aconselhando, abraçando, ajudando todos eles. Você foi chamado por Deus para essa tarefa. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te ilumine e que Deus derrame sobre você o seu Santo Espírito.